Então, é porque eles pertencem à mesma classe, ou seja, isso significa que eles se relacionam, né? Então, o que que vai acontecer? Então, existe um H pertencente ao subgrupo em questão, que é o estabilizador, estabilizador de x em g, tal que, olha só o que que acontece. De novo, velho, o G1 ele vai ser igual ao G2 operado com esse H aí, certo? Logo, o que que vai acontecer, né? Se a gente tem isso aí, a gente tem o seguinte, a gente tem que G1, ou melhor, desculpa, G2 a menos 1 operado com G1 vai ser igual a H, não é isso? É só você operar com o inverso de G2 à esquerda, tá bom? E o H a gente sabe que ele é um elemento do estabilizador de x em g. Agora vamos lá. O que que é o estabilizador de x em g? É o conjunto dos elementos de g que mantém o elemento x fixo na conjugação. Ou seja, quando eu pego os elementos do estabilizador e conjugo o elemento x usando ele, eu obtenho novamente o elemento x, certo? Deixa eu desfazer tudo isso aqui que eu fiz. Pronto. Então, o que que eu vou fazer, né? Eu vou fazer exatamente isso. Ó. Portanto, olha o que que vai acontecer. Eu vou inventar de conjugar o meu elemento x usando exatamente esse rapaz aqui, né? Já coloquei ele aqui à esquerda, agora eu vou colocar ele aqui à direita, certo? Sendo que à direita eu sempre pego o inverso, né? Na verdade não era isso que eu queria mostrar, era isso aqui. Mas enfim, é a mesma coisa no final das contas. Então esse cara aqui eu vou pegar o inverso disso aí tudo, tá? E isso vai ter que ser igual ao elemento x, né? Por quê? Porque esse rapaz aqui ele está no estabilizador, certo? E todo mundo que está no estabilizador, quando conjuga o x, você recebe o próprio x. É isso? Ok, mas aí o que, que eu obtenho a partir disso aí, né? Vamos lá. Assim, o que, que vai acontecer, né? Primeira parte eu vou repetir aqui, tá bom? Inverso de G2, G1, X. Agora no inverso desse cara, como é que fica, né? O inverso dele fica inverso de G1 operado com G2. E a gente sabe que isso vai ser igual ao nosso elemento x. O que, que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou até ajeitar aqui para ficar bem visual para você ver o que, que vai acontecer agora. Ó. Presta atenção. Deixa eu separar aqui um pouquinho o x, deixa eu apagar, não vou apagar não. Tá bom. Então vamos lá, deixa eu ajeitar aqui, questão de espaçamento. Pronto. Eu vou operar com G2 à esquerda e vou operar com o inverso de G2 à direita. Eu vou fazer isso de um lado e do outro, né? G2 à esquerda e inverso de G2 à direita. Deixa eu só colocar o pontinho aqui para ficar tudo bonitinho, né? O que, que vai acontecer? Esse pessoal vai se cancelar. Esse pessoal vai se cancelar. E o que a gente vai ter é o seguinte. Sobrou G1, X, G1 a menos 1 igual a G2
x G2 a menos 1. Olha só o que nós obtemos aqui. Ou seja, tanto faz você conjugar usando G1 como usando G2. Mas olha só o que é isso aqui, gente. Isso aqui é nada mais nada menos que a imagem da classe do G2 por meio da função psi, né? Olha isso aqui, ó. Tá bom? E aqui do outro lado, isso é nada mais nada menos que a imagem da classe de G1 por meio da mesma função psi, certo? Ou seja, isso prova que a nossa função aí ela está bem definida, porque a imagem que a gente obtém não depende aqui dos representantes que nós escolhemos, tá? Então isso prova que ela está bem definida, certo? Eu vou fazer aqui um quadradinho branco para simbolizar que eu provei essa primeira etapa aqui, tá bom? Agora o que a gente precisa fazer é mostrar que essa função ela é injetiva, certo? A gente quer mostrar que ela é uma abjeção. Primeiro a gente mostrou que ela está bem definida, né? Ou seja, que a gente pode chamar ela de função. Agora a gente vai mostrar que essa função ela é injetiva, tá bom? Então vamos lá, o que a gente vai fazer para mostrar que ela é injetiva, né? É o seguinte, é bem parecido, tá? Ó. Sejam, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar duas classes agora, tá? Vamos pegar duas classes aqui ó, no nosso domínio aqui da nossa função, tá? Deixa eu fazer aqui. Vamos pegar duas classes aqui, dois elementos do conjunto quociente, né? Pô, deixa eu branco, pronto. Vamos pegar duas classes laterais aí. Classe lateral é de G1 e classe lateral de G2, né? E vamos supor que elas têm a mesma imagem, tá? Ou seja, tais que psi da classe de G1 é igual ao psi da classe de G2. Logo, temos que... Vamos lá, a gente tem que essas duas imagens são iguais. Quem é a imagem da classe de G1? É o conjugado de x por G1, não é isso? E quem é a imagem da classe de G2? É o conjugado de x por G2. É isso? Então, olha só o que a gente tem. Olha só o que a gente tem a partir disso aí. A gente tem o seguinte. Ó, olha para essa... Vamos lá, deixa eu copiar essa igualdade aqui. Vou fazer o mesmo esquema que eu fiz nesse instante. Eu vou colar aqui. E agora eu vou distanciar porque eu vou fazer umas operações aqui para a gente perceber o que acontece. Para a gente concluir aquilo que a gente precisa concluir. Eu já vou botando pontinho, já vou me antecipando. Ok. Então, o que eu vou fazer? Vou operar com o inverso de G2. Aqui à esquerda. Tá bom? E vou operar com G2 aqui à direita. Tenho que fazer isso dos dois lados. Tá? E aí o que vai acontecer? Esse pessoal morre. Esse pessoal morre. E o que a gente obtém? A gente obtém, gente, o seguinte. A gente obtém que G2 a menos 1 operado com G1
operado com x, operado com o inverso de G1, operado com G2, isso é igual a x. Agora note o seguinte, note que esse rapaz é o inverso desse, tá bom? Ó. Note que trocou a ordem dos índices, aqui era 2, 1, agora aqui é 1, 2, certo? E aqui o inverso estava no rapaz de índice 2, aqui o inverso está no rapaz de índice 1, certo? Então aí um é inverso do outro, ou seja, isso aí é uma conjugação do elemento x. Só que nessa conjugação a gente obteve o próprio elemento x. Então o que acontece? Né? A gente tem um conjunto que ele é especial assim, né? O conjunto dos elementos do grupo, que quando a gente conjuga o elemento x usando esse cara, a gente recebe o próprio elemento x. Foi o que aconteceu aqui. A gente conjugou o elemento x usando esse rapaz aqui. Então, onde é que ele vai estar? Ele vai estar aqui, nesse rapaz chamado estabilizador. Tá bom? Então, vamos concluir isso. Logo, a gente sabe que G2 a menos 1, operado com G1, vai ser igual a um certo H para algum H pertencente ao estabilizador de x. Assim, vai acontecer o que, né? Vai acontecer que o G1 ele vai ser igual ao G2 operado com H. Isso significa o que, gente? Isso significa que o G1 se relaciona com o G2. Isto é, G1 se relaciona com o G2. Se o G1 se relaciona com o G2, então é porque as suas classes de equivalência, no caso as classes laterais, são iguais. Então, portanto, classe lateral de G1 vai ser igual a classe lateral de G2. Então, vamos ver o que a gente provou. A gente provou que se a gente tem dois caras do domínio que têm imagens iguais, então esses caras na realidade são iguais. Então isso leva a gente a concluir que essa função ela é injetiva, tá bom? Concluímos que psi é injetiva. Tá? Então a gente está quase terminando, que agora a gente vai para a última coisa que precisa provar, que é a mais fácil. A gente quer provar que psi é sobrejetiva. Né? Então vamos destacar aqui. Então vamos lá. O que é provar que psi é sobrejetiva? Fazer isso é provar que para todo elemento aqui na classe de conjugação do x, existe uma classe lateral aqui no conjunto das classes laterais que é enviado por meio da função psi nesse elemento da classe de conjugação que eu escolhi, certo? Então vamos lá. É o seguinte, seja y um elemento da classe de conjugação de x. Se ele é um elemento da classe de conjugação de x, então existe um certo g no grupo, tal que esse y vai ser igual ao x conjugado por esse g. Certo? Mas olha só, o que é isso aqui que eu acabei de escrever? Isso é exatamente a imagem da classe do elemento g por meio da função psi. Não é isso? Está aqui a definição da função psi, ó. Tá? Então, tá aí, acabou. Para qualquer cara no contradomínio,
existe um carinha no domínio que é enviado nele através da função psi. Então, provamos que a função psi é sobrejetiva. Logo, psi é sobrejetiva. E assim a gente conclui esse teorema, gente. Agora vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso objetivo, né? O que nós provamos? Nós provamos que existe uma função bijetiva entre o conjunto das classes laterais, módulo o estabilizador do elemento x, e a classe de conjugação do elemento x. Ou seja, o que isso leva a gente a concluir? Eu vou até escrever aqui. Qual é a conclusão disso? A conclusão disso é o seguinte, é que a classe de conjugação de x tem a mesma quantidade de elementos que o conjunto das classes laterais módulo o estabilizador. Certo? Mas qual é o fato importante? O fato importante é o seguinte, a gente sabe, outra coisa que a gente sabe é o seguinte, que eu provei num dos vídeos passados, é que esse rapazinho aqui, ele é um subgrupo do grupo G. Então, do teorema de Lagrange, a gente tem o seguinte, ó, do teorema de Lagrange, temos que... O que a gente tem do teorema de Lagrange? A gente tem, vou até colocar em amarelo aqui, que a quantidade de elementos do grupo vai ser igual à quantidade de classes laterais ao estabilizador vezes a quantidade de elementos do estabilizador. Mas qual é a conclusão que a gente tem disso? A conclusão que a gente tem disso é a seguinte, é que a quantidade de classes laterais, ela divide, ela é um divisor, claramente, aqui, por meio dessa equação a gente conclui isso, ela é um divisor da quantidade de elementos de G, certo? Só que no teorema acima, o que foi que a gente provou? Olha só a igualdade que a gente tem aqui, que a gente acabou de provar. O que tem a ver? Tu viu aí circular a palavra grupo? Meu Deus, velho. Pronto. Só que a gente tem isso aqui também. Então, o que a gente conclui? A gente conclui o seguinte, a gente conclui que a quantidade de elementos do grupo vai ser igual à quantidade de elementos desse cara, a gente provou por meio dessa equação aqui, que é igual a isso aqui. Então eu vou substituir e aqui eu coloco a quantidade de elementos do estabilizador, certo? Perceba, eu só estou usando, eu estou substituindo, ó, deixa eu mudar de cor aqui para ficar claro, usar o branco.
eu estou pegando essa equação e substituindo bem aqui, ó, certo? Eu estou trocando o conjunto quociente pela classe de conjugação do elemento x, certo? E daí, o que eu concluo com isso? Eu concluo que a quantidade de elementos da classe de conjugação divide a quantidade de elementos do grupo, certo? Então, isso termina de provar aquele teorema lá do vídeo passado, certo? Eu vou só escrever aqui para efeito de conclusão. Conclusão. Uma coisa, né? Além de você saber que a quantidade de elementos na classe de conjugação divide a quantidade de elementos do grupo, você ainda sabe quem é a resposta. A resposta é exatamente a quantidade de elementos que tem no subgrupo chamado estabilizador de x, certo? Então a conclusão é o seguinte, a conclusão é que esse rapaz aqui divide esse rapaz aqui, tá bom? Uma das coisas que a gente viu na aula passada é que se a gente tem que essas aqui são as classes de conjugação, então a gente sabe que a quantidade de elementos do grupo G é a soma da quantidade de elementos dessas classes de conjugação. Opa, que eu coloquei só um. É x1 aqui, né? E aqui xn. E agora a gente sabe que além disso aqui acontecer, para qualquer carinha desses aqui, a gente descobriu que essa quantidade de elementos de qualquer classe de conjugação dessa, eu vou até colocar uma letrinha I aqui para denotar qualquer um, isso divide a quantidade de elementos do grupo, tá? Então, para encerrar, eu vou apagar isso aqui, certo? Isso é só um lembrete, está no vídeo passado. E aí, como é que funcionam as questões disso, né? O que vai acontecer é que você vai mexer aí com essas equações, né? Eu vou dar um grupo, aí eu vou dizer, sei lá, quantas classes de conjugação tem, ou quantos elementos tem uma classe de conjugação, e aí eu pergunto quantos elementos tem no estabilizador, né? Aí se você souber quantos elementos tem no grupo, você consegue responder e tal. Então, o que é importante para você é você, primeiro, entender essa demonstração, né, pelo menos, e saber aplicar essas informações aí, né? Quando é que você vai usar essas informações aqui? Você vai usar essas informações quando aparecer certas informações, tipo a quantidade de elementos do grupo e a quantidade de elementos do estabilizador, ou a quantidade de elementos numa classe de conjugação e a quantidade de elementos do grupo, tá entendendo? São 3 informações, essencialmente eu vou lhe dar 2 e perguntar a terceira, e aí você vai precisar saber o que você vai usar, né, que equação você vai usar para descobrir, essencialmente é isso, tá? Eu vou pensar direitinho, talvez eu faça mais um vídeo falando de algum exemplo aí para ficar claro, tá? Mas por enquanto esse é o nosso último vídeo sobre classe de conjugação. Então estudem aí que em breve a gente marca uma prova desse assunto, tá? Então até mais.